Olá, olá! Bem-vindo, bem-vinda ao meu podcast, onde vou dar voz à tiroide, com partilhas de nutrição funcional e integrativa. Eu sou a Kátia Miranda e todas as semanas vou trazer-te novos temas, testemunhos e convidados para aprendermos juntos. Vamos nutrir de dentro para fora a nossa tiroide, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Vamos lá? Bem-vindos então aqui a mais um episódio do nosso podcast Dar Voz à Tiroide com nutrição funcional e integrativa. E neste episódio eu vou-te falar sobre toxinas. Toxinas que influenciam a saúde da nossa tiroide ou podem até prejudicar a nossa saúde. Mas antes de falarmos aqui de quais são estas toxinas, que podem ser internas, produzidas pelo nosso próprio organismo, ou podem ser externas, quando estamos expostos no nosso meio ambiente. Antes de especificar que tipo de toxinas eu estou aqui a falar, vou-te dizer o que é uma toxina. E uma toxina é qualquer substância que pode irritar, criar irritação ou efeitos prejudiciais no teu organismo e na saúde da tua tiroide, reduzindo assim a sua vitalidade, interferindo nas funções bioquímicas e no funcionamento orgânico da glândula da tiroide e não só do nosso organismo em geral. Eu diria até que este episódio é para a população em geral, no entanto, temos que também dar voz aqui à nossa glândula da tiroide e referir que esta população é extremamente importante estar atenta a este tema. Estas toxinas podem estar presentes no ar, em metais tóxicos, pesticidas, aditivos alimentares, plásticos, medicamentos, produtos químicos e até mesmo em metabolitos bacterianos produzidos pelo nosso próprio corpo ou aqueles que estamos expostos também ao ambiente. E estas toxinas podem gerar os chamados espécies reativas de oxigênio, que vão levar com a sua intensidade, ou seja, com o acúmulo destas toxinas no nosso organismo, podem levar à destruição celular. Então vamos aqui perceber e dar aqui alguns exemplos onde vocês podem encontrar estas toxinas no vosso ambiente. Alguns alimentos, como disse há pouco, nos pesticidas, aqueles que são ricos em pesticidas, herbicidas, estes produtos químicos usados na agricultura, sendo que alguns alimentos são mais carregados que outros. Eu depois já vou-vos dar aqui também algumas dicas e sugestões de escolhas. Os peixes de fundo, os predadores, podem estar também contaminados com mercúrio e, como são de porte maior, também acumulam mais toxinas. Não significa que estou a dizer para eliminar o consumo de peixe, nomeadamente, por exemplo, salmão e peixes maiores, sendo que o salmão até não é dos mais contaminados. Eu depois vou-vos falar aqui um bocadinho, vou fazer um episódio sobre o peixe, para vocês conhecerem aqui um bocadinho mais sobre esta área. No entanto, claro que são peixes que podem ter mais acúmulo de toxinas por serem realmente de porte maior. Aqui podem sempre optar por peixes selvagens do mar e que têm uma alimentação mais natural, e peixes de mares mais limpos. A água é um dos principais alimentos. Nós somos 70% água, não se esqueçam disto. E muitas vezes a água pode ser também um contaminante. Também irei fazer um episódio sobre a água, porque a água tem muitos benefícios, além daqueles que vocês sabem. Não é só o pH, portanto ela deve ser pura, deve ser antioxidante, mas essencialmente, agora falando em toxinas, ela pode ter realmente metais tóxicos, pode ter arsénio, pode ter os próprios tratamentos, o cloro. O cloro influencia muito a função também da tiroide, por ser um competidor com iodo, tá? Principalmente no hipotiroidismo. Então aqui alguma atenção, e a água deve ser de qualidade.
Eu irei fazer um episódio antes de começarem a escolher águas melhores ou a tentar perceber o que é melhor. Eu já fiz um estudo também há uns anos atrás, quando percebi e despertei para esta temática dos metais tóxicos e da sua influência na minha glândula. Portanto, é importante realmente a qualidade da água. O ar que respiramos, onde estamos. Há pessoas que vivem em ambientes tóxicos, não é? Porque, enfim, indústrias ou estão expostos a muito fumo no seu ambiente, e isso também é uma toxina. O próprio tabaco, não só quem fuma, mas também quem está exposto ao próprio fumo e à nicotina e inspirar todas aquelas toxinas. Os alimentos também contaminados, não só com pesticidas, herbicidas, mas também com micotoxinas. Por exemplo, o amendoim é uma leguminosa, porque ele é uma leguminosa, não é uma oleaginosa. Também apresenta muitas vezes micotoxinas que vêm de outros países onde ele é origem, e trazem-nos também essas micotoxinas que podem ser também prejudiciais na nossa saúde. Depois temos os solventes também muito usados para a produção de café descafeinado. Às vezes estes solventes ainda vão ser mais prejudiciais do que o café puro, então, sendo que o café pode ter glifosato. Eu já vos vou dizer aqui também alguns alimentos que podem ter glifosato, que é um dos maiores pesticidas utilizados na agricultura. Tá? E já houve estudos aqui também em Portugal, em que percebeu-se que muitas famílias estão contaminadas com este pesticida, o glifosato, essencialmente porque ele está muito disseminado e é muito utilizado em grande parte da nossa agricultura e dos alimentos que consumimos. Depois já vos vou deixar aqui também dizer alguns destes alimentos para vocês também estarem mais atentos e optarem por alimentos mais biológicos, orgânicos, pelo menos estes. Depois temos atenção também às garrafas, aos copos de plástico, tentarmos evitar. Cada vez mais usa-se também o papel, o cartão, que é fantástico. Temos materiais também de bambu ou vidro ou cerâmica. Não só pelo meio ambiente, claro que o plástico é uma poluição para o meio ambiente, mas acima de tudo também para o nosso ambiente interno, para a nossa saúde, porque estes plásticos têm disruptores endócrinos. E quando falamos de disruptores endócrinos, já estamos a falar da nossa tireoide também, além de outras glândulas. Tá? E posso-vos dizer também, no livro que eu escrevi, A Saúde dos Nossos Descendentes, com nutrição funcional, desde os primeiros 1000 dias, desde que há a fecundação do bebê, portanto, há a fecundação, aliás, do óvulo e a formação do bebê na barriga da mãe, no útero, neste caso, até aos seus 1000 dias, até aos 2 anos, estes disruptores têm um impacto enorme na saúde da mãe e do bebê, porque passa tudo através da placenta e, acima de tudo, termos cuidado, até antes da mãe engravidar era o ideal, a diminuir estes compostos, porque muitos casos, infelizmente, de abortos, infertilidade, pode até derivar destas situações. Por isso, isto é algo que temos de estar cada vez mais atentos. Não só pelo meio ambiente, que também é de importância de saúde pública, mas acima de tudo também pela nossa saúde orgânica, o nosso metabolismo e a nossa tireoide. Porque estes disruptores, irei falar também, se calhar, um episódio sobre isso, afetam a função da nossa tireoide. Tá? Então, evitar os plásticos é realmente muito importante. Depois temos atenção também às panelas que usamos de alumínio, teflon, aquelas antiaderentes, também têm compostos químicos. Então podemos utilizar também cerâmica moderna ou então um bom inox, desde que não esteja riscado
e não utilizem logo na primeira utilização, façam uma lavagem e depois utilizem. Cerâmica, vidro, portanto, esse tipo de utensílios. Também estarmos atentos às embalagens, porque muitas vezes vamos comprar embalagens de alumínio ou plástico e utilizamos alimentos quentes, e esses disruptores, esses metais, tudo isso passa para os nossos alimentos. Atenção também a inseticidas, detergentes que vamos utilizando com muitos químicos. Já falei aqui também dos antibióticos, medicamentos em excesso. As tintas, as próprias tintas e também tinta do cabelo. Alimentos enlatados, portanto as latas também aqui tem reduzir o consumo deste tipo de alimentos. Tentem consumir cada vez menos e, por exemplo, no atum enlatado, se for em água, é preferível do que em azeite ou uma outra gordura. Eu vou-vos explicar porquê. A não ser que seja esporadicamente e utilizem azeite extra virgem biológico, uma vez que o azeite também pode ser refinado. Mas lembrem-se que estes metais e estes compostos químicos acumulam-se na gordura. Portanto, se consumirem este tipo de produtos, que seja em água e sal e reduzam o consumo, tá? Principalmente diário. Porque há pessoas que comem, apesar de não comerem fast food, que também acaba por ser tóxico para o nosso organismo, acabam por comer muito este tipo de alimentos e fazer muito estas escolhas que também não são saudáveis para a nossa saúde. Então, estar atentos também à forma de confecção. Muitas vezes achamos que os alimentos grelhados, as refeições grelhadas, portanto, comer à base de grelhados é mais saudável do que um estofado, ou um cozido, e pode não ser. Isto porque nos grelhados, quando estamos a grelhar, por exemplo, uma carne ou que sejam outros legumes, nós estamos a fazer ali produção de aminas heterocíclicas aromáticas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são resultantes daquele queimado que dá a crocância que muitas pessoas gostam nos grelhados. E estes compostos são tóxicos, são cancerígenos e também afetam a nossa saúde. Então, estar atentos a estas escolhas. Eu vou-vos dizer aqui, em termos de alimentos, quais são aqueles que são mais contaminados e vocês devem optar por biológico, orgânicos, portanto, pelo menos estes, que são maçãs, o aipo, e o aipo é ótimo para a tiroide, o sumo de aipo. Depois também vou-vos explicar aqui um dia como se faz. Os pimentos, o pêssego, morangos, nectarinas, uvas, espinafres, alface, pepinos, mirtilos, batatas. Atenção a estes alimentos que podem estar muito contaminados com pesticidas e herbicidas. Estes são do ranking que são considerados atualmente mais contaminados. Eles vão fazendo sempre estudos e estes são aqueles que estão no topo da contaminação. Por isso devemos optar por biológico. Sempre que possível, tudo biológico seria o ideal, mas muitas famílias poderão não conseguir fazer ou manter nesta fase e está tudo certo. Vamos optar por estes, pelo menos estes que estão mais contaminados. E também aqueles que podem conter muito glifosato e podem estar presentes em alguns cereais, por exemplo, como a aveia, nas ameixas, no próprio açúcar, sendo que o açúcar é de evitar. No entanto, temos alguns tipos de açúcar interessantes para quando quisermos adoçar em momentos especiais, açúcar de coco, por exemplo. O cacau que é um excelente alimento, pode estar também contaminado com glifosato, portanto optar por cacau orgânico. O próprio coco, banana, o café, que eu já falei aqui, que o café
é dos alimentos que está mais também contaminado com glifosato, por isso o ideal seria diminuirmos o consumo, consumir moderadamente e café biológico e, se possível, de saco, para evitar também aquelas cápsulas de alumínio ou usar algumas que sejam próprias, sem contaminantes dos plásticos e os próprios copinhos do café, não é? Ser de cartão ou mesmo de vidro. O feijão, o milho, a maçã, o pêssego, o mamão, a papaya, a soja, o trigo, mas o trigo aqui também não entraria aqui na lista dos nossos alimentos recomendados para a saúde pública, incluindo da tiroide. E irei falar um pouco mais sobre isso. Se vocês me acompanharem, vamos ter aqui temas também gerais e também dicas que vos ajudem a ter mais saúde. O glifosato realmente é um herbicida sistémico e amplo nas culturas cada vez mais no nosso dia-a-dia. E é um composto organofosforado que é usado para manter as ervas daninhas afastadas, não é? No entanto, também nós ingerimos este composto e acaba por ser prejudicial à nossa saúde. Então, quais são os alimentos que, se tiverem que consumir não biológicos, podem estar menos contaminados? São as cebolas, o milho verde, o abacaxi, o abacate, a couve, ervilhas verdes, espargos, manga, berinjela, kiwi, melão, batata doce, toranja, melancia e cogumelos. Sendo que os cogumelos que podem também ter uma contaminação frequente de fungos, convém, sendo ele próprio, não é? Às vezes tem uma predisposição de assimilar mais as toxinas em seu redor, também seria uma boa ideia consumir biológicos. Em todo caso, quando temos alimentos que não são biológicos e queremos reduzir os pesticidas dos alimentos, podemos, por exemplo, retirar-lhe a casca ou a pele, lavar com água corrente, nunca secar ao forno porque vai aumentar a concentração destes químicos, deixar de molho, por exemplo, 10 minutos numa solução salina, por exemplo, 10 gramas de sal para 1 litro de água. E após remover a solução salina, fazer uma solução ácida com 25 ml de vinagre em 1 litro de água. E outra opção poderia ser o uso de bicarbonato de sódio, usando 1 grama por litro de água. Ou também existem outras opções como água ozonificada, permanganato de potássio. Portanto, são outras opções que poderiam escolher para reduzir então os pesticidas dos alimentos. Com este episódio, eu queria vos deixar aqui então este alerta e deixar-vos também opções, dicas de terem melhores escolhas na vossa alimentação e como reduzir estas toxinas, estes pesticidas, estes herbicidas, estes metais da nossa alimentação, do nosso ambiente, seja interno e externo, da nossa vida, para que vocês consigam cada vez mais um melhor estilo de vida e cuidar da saúde da vossa tiroide. Espero que tenham gostado e continuem aqui a seguir no próximo episódio. Até breve. Grata por escutares este episódio. Juntos damos voz e somos mais saudáveis. Se eu puder ajudar-te, podes entrar em contato comigo. Se queres apoiar este podcast e o meu trabalho, podes seguir-me aqui nos meus canais e partilhar. Lembra-te que todas as ações, mesmo que pequenas que pareçam, podem mudar a vida de alguém desse lado. Gratidão por estarmos juntos. Vemo-nos no próximo episódio.